Ok, ok. Agora estamos online. Deixa só eu atualizar aqui para que eu possa também poder acompanhar em outro smartphone a nossa live de hoje, tá? Enquanto isso, o Instagram vai estar notificando aí as pessoas para que elas recebam a notificação. Deixa só eu tirar aqui. Opa, ok. E sim, agora a gente está online aqui, o pessoal está entrando. E enquanto as pessoas estão entrando, eu vou fazer a contextualização da live de hoje, né? Eu queria, antes de tudo, dar uma boa noite a todo mundo que foi entrando aí. Então, boa noite, né? Canal Nagira, Baú da Cigana, Lucilene, Secret Spina 7, né? O Secret Spina 7, Creuza Torres, enfim, a todos que forem entrando aí, meu boa noite. E acima de tudo, sejam bem-vindos, tá? Todos vocês aí sejam muito bem-vindos. Bom, gente, a live de hoje ela tem uma importância gigantesca, tá? A gente está fazendo aqui uma sequência de lives no Instagram. Eu tenho inclusive dado muita ênfase ao Instagram e não tenho dado tanta atenção até o nosso canal principal, porque eu vejo que precisa movimentar essa rede social. E eu também tenho, né, deixado um pouquinho para me dedicar aqui para o Instagram. Hoje a gente iria fazer a nossa live e já teria um tema bem específico. Mas aconteceram algumas coisas e eu decidi, né, trazer também um convidado, aliás, uma convidada, né? Por incrível que pareça, eu acabei, né, recebendo da minha esposa essa camisa que traz um símbolo, né, não do Batman, mas eu vejo como um morcego. É sim do Batman, mas eu vejo como um morcego. E tem tudo a ver, porque essa pessoa é do Exu Morcego e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre uma coisa que está ocorrendo nas redes sociais. Eu postei mais cedo para vocês aí um texto, né, de uma página de Umbanda. E veja, eu que sempre estou aqui, né, tentando fazer a diferença em congregar com os meus irmãos de Umbanda, mas esse texto é extremamente chato, inclusive esse texto está aqui na tela. Eu vou dar uma lida quando essa convidada entrar, né? Então, quando a convidada entrar aqui, a gente vai estar lendo o texto, a gente vai ler o texto, para tanto eu como também essa sacerdotisa também pontuarmos, né? Eu acho que é de extrema importância a gente meio que se manifestar e também pontuar nesse momento, né? É um texto extremamente chato para nós que somos de Quimbanda. A gente meio que já está de saco cheio desse tipo de coisa acontecendo. Acontece constantemente. E a gente vai bater um papo sobre isso. Tanto para informar vocês, como também para que vocês aí reflitam. Principalmente vocês que também são da Umbanda. Reflitam sobre essa temática que ocorre no constante. Certo? Quero lembrar que essa live que a gente está realizando aqui no Instagram, ela depois vai para o meu canal secundário, o canal TRP2, que inclusive tem link na bio, caso você queira se inscrever. Então, em até 48 horas ele vai lá para o canal TRP2. E essa live, por ser mais que especial, eu acredito inclusive que acabou. Eu sempre digo que é nas tragédias que a gente traz a vitória ou que a gente muitas vezes faz a conquista. Então, por esse texto tão ruim, tão chato, né? Talvez a gente tenha criado um novo quadro que eu posso estar trazendo pessoas para a gente sempre batendo um papo. Essa pessoa é uma pessoa mais que especial para mim. Eu tenho muito carinho por ela, ela sabe disso, né? Eu tenho muito carinho mesmo, tenho muito respeito e muito carinho. E eu sempre digo que as pessoas que são próximas a mim, que eu tenho carinho, que eu amo de paixão, são pessoas que, assim, no constante a gente conversa, nem tudo a gente concorda, mas a gente se respeita demais. Então, é nas tragédias que a gente acaba tendo novas conquistas e eu vou trazer essa pessoa daqui a pouquinho para vocês. Então, peço a vocês aí que, se não seguem, passem a seguir também a nossa página. Desce o coração para que seja propagado
Passa a mensagem de Exu. Canta Lara Súbias Laroye. Então, passa adiante essa live. Quando estiver disponível no canal, passa também adiante, porque é de extrema importância, certo? Eu não vou ficar com tanta delonga, porque senão a gente vai ficar aqui conversando. Eu dei esses 5 minutinhos para dar tempo para o pessoal entrar e eu vou chamar ela logo de imediato. Lembrando, eu vou ler um texto, né, para que a gente possa aí pontuar. Então, calma aí, gente, que o Tatá é um só, mas eu já vou... Calma, deixa aí ela... Mandei agora o convite, vamos ver se ela atende lá o nosso convite. E assim que ela atender, já atendeu sim. Já atendi. A gente vai estar conversando. Bom, para o pessoal que não conhece, que é muito difícil não conhecer hoje na rede social, esta mulher, filha do morcego, e uma mulher extremamente autêntica, que é a Thaís Rebeck. Thaís, seja bem-vinda aqui à minha página no Instagram. Boa noite. Fala um pouquinho aí sobre você, o que você faz, para o pessoal meio que entender e a gente assim iniciar o nosso bate-papo de hoje. Antes de tudo, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos lá, fala aí. Primeiramente, muito obrigada por aceitar a minha intromissão, porque às vezes eu sou meio cara de pau. Imagina. Mas é um cara de pau positivo, né? Não é aquela pessoa que vai ser desagradável. Porque eu acho, como você falou, Tata, muitas vezes a gente precisa estar em contato com outras pessoas semelhantes a nós para que a gente possa falar de assuntos pertinentes a todos e que é de utilidade para todos, tanto para mim quanto para você, ou outros irmãos também do nosso segmento e até mesmo o pessoal umbandista. Então, como eu já fui apresentada, eu sou a Thaís de Exu Morcego, eu sou dirigente do Templo Reino de Exu Morcego e Maria Mulambo, aqui em São Paulo, tá? Eu tenho uma caminhada espiritual aí de 14 anos, sendo que parte dela foi, sim, dentro da Umbanda, e isso não é uma coisa que é negativa para mim, muito pelo contrário, eu tenho um profundo respeito pela Umbanda e, enfim, os seus devidos segmentos. Hoje eu não tenho mais o culto à Umbanda por escolha minha, né? Eu não fui obrigada por morcego, eu não fui esfaqueada, né? Mas eu optei apenas por seguir aqui em Umbanda por coerência minha. Eu tenho a minha aptidão melhor com a mão esquerda, né? Sou estudante de ocultismo, sou luciferiana, então a mão esquerda para mim é mais coerente na visão, mas eu respeito todos, desde que haja respeito de ambas as partes. Entendi. É bom eu contextualizar, porque assim, a Thaís ela falou, uma invasão, mas assim, não é desse jeito, gente. Deixa eu falar. A Thaís é uma pessoa que eu tenho. A Thaís é uma pessoa que eu tenho muito carinho, ela sabe disso, a gente bate papo pra caramba, a gente conversa, a gente fala as coisas que estão acontecendo. Na verdade, Thaís e alguns outros sacerdotes, como Gabriel e outros, são poucas pessoas que eu, no cotidiano, mantenho esse contato e faço questão. Quando não me responde, eu fico pirado e às vezes eles mandam mensagem, às vezes 2, 3 dias, 4 dias depois eu respondo, sabe, por causa da correria. Mas assim, a Thaís eu vi hoje ela muito estressada e com sua razão, porque isso tem acontecido constantemente, principalmente para nós que somos quimbanda. Na verdade, isso não acontece constante. Isso é o normal que nós vemos. Sim. Quando há um ato de intolerância, vamos nos unir irmãos. Aí fala de umbanda, kardecismo, espiritismo, espiritualismo, tudo que você pensar, candomblé, mas você não vê nem sequer ser citado a própria quimbanda. Isso é uma coisa que ocorre, é uma coisa muito natural. E aí, quando eu postei esse texto, a Thaís assim, ficou pirada com toda a razão. Foi lá já na página, já respondeu, já voltou. Gente, tem que alguém se manifestar. Eu falei, calma, eu vou fazer a live. Porque eu também sou como a Thaís, então se eu saio de imediato para fazer a live, cara, vocês vão ver um demônio, exatamente, sabe, meio monstro. Então, eu às vezes prefiro ficar no paz e amor para depois eu refletir sobre aquilo, claro, e eu tentar bater com luva, né, não de boxe, mas uma luva ali de algodão para as pessoas meio que se tocarem. E aí eu falei, Thaís, ótimo, calma. Ela falou, Tá, se você precisar, eu tô aí. Eu falei, calma, a gente vai fazer a live. É até bom, porque aí 2 cabeças pensantes ficam muito melhor para que as pessoas possam interagir e entender
né? A pessoa precisa entender o que está acontecendo nas redes sociais. Sim. Hoje, o que mais a gente tem são pessoas travestidas de bonzinhas, quando na realidade são piores do que qualquer demônio. E nós somos filhos do diabo. A real é essa. Tudo Então, assim, a bem. Thaís... Tudo bem, não tem problema nenhum. E assim, com relação à questão Umbanda, eu acho que não é demérito nenhum. Eu acho que é super somativo, porque você estava ali dentro, então você conhece muitos dos meandros, conhece muito da hipocrisia, né? Sim. Conhece muito de toda a situação. Como eu disse até inclusive para a Thaís, a gente vai falar sobre esse texto, vamos falar sobre a página, afinal de contas a página fez o texto, foi para se aparecer, com certeza. A Thaís ainda foi contextualizar lá, a pessoa disse, não foi a minha intenção machucar. Não foi, quer dizer, mas está no texto. Então a Tá pessoa lá. fez o texto e não leu. Não leu. Ela, não tem, ela fez psicografado aquilo, digitou, não leu, e aí a Thaís insistiu, não, você está fazendo sim, porque isso é errado. Eu falei, calma, vamos bater de uma forma legal para que as pessoas também possam ser uma coisa somativa. E isso acabou trazendo, talvez, um quadro para o Instagram, e ao mesmo tempo a gente vai falar sobre isso. Thaís, me fala, antes de eu fazer um suspense aqui com relação ao texto, o que você acha desse texto? Eu vou ler o texto para o pessoal saber do que se Eu trata. até salvei aqui para ler também. Para que a gente também possa pontuar algumas coisas. Mas, de primeiro impacto, quando você viu esse texto, o que você sentiu, Thaís? Na boa. Porque eu conheço um pouco você, eu converso. Tipo, eu tenho certeza que você saiu gritando, querendo explodir. Mas, enfim, fala pro pessoal. Na verdade, eu tô cansada, na verdade. Não é nem raiva, propriamente dito. Eu tô cansada dessa de brigas desnecessárias dentro do nosso meio e de gastos de saliva e textos desnecessários e dessa marginalização da mão esquerda de forma geral, porque de qualquer forma a mão esquerda ela é marginalizada, mas a quimbanda, por ser a mais conhecida, acaba sendo extremamente trucidada. E quando você lê, se eu sou leiga, eu sou a Thaís, sei lá, Silva, que estou lendo aqui, eu digo, caramba, eu fui lá no templo Reino de Exu Morcego e aquele lugar, então, é terrível, porque, nossa, então eu vou na Umbanda, porque lá sim eu vou conseguir ajuda, que lá tem espíritos evoluídos, né? E eu tô precisando de luz, eu tô precisando de evolução, eu tô precisando sei lá, ter um norte na minha vida. Eu acho que o morcego não pode me ajudar. Ele não é um preto velho. É essa a impressão que eu tenho. E olha que eu não conheço nada, mas eu fui lá no templo, né? Eu já conheço, eu já vi a Thaís, eu já conheço outros quimbandeiros. Então eu falei, caramba, quer dizer que eu dei meu nome num ritual de abertura de caminho para esse povo, essa laia aí? Nossa, creio Deus Pai. Sim. Então, quando eu pontuo para a pessoa, inclusive, que é algo desagradável, no qual eu fui bem coerente, eu te desculpe, mas é muita ignorância e desinformação vocês colocarem Quimbanda como algo inferior da Umbanda. Foi o que eu falei para a pessoa, e, enfim, né? Porque, na verdade... A pessoa não quis magoar. A verdade Ela foi não quis essa. magoar, ela só quis ser Todo preconceituosa. todo mundo entendeu de forma errada. Ele não quis magoar, ela não foi pra... A intenção não foi essa, irmã. Mas, tipo assim, o texto tá lá bem explanado, né? Sim. Na verdade, eu tenho até uma teoria. Aliás, eu tenho algumas teorias sobre o porquê que a intenção dele não foi essa. E depois a gente vai falando também das minhas teorias, que você talvez até concorde comigo. E tem teorias bem pesadas. Mas, enfim, aí a pessoa respondeu que não foi a intenção e eu disse que sim. Eu falei, poxa, infelizmente, né? E teve mais gente que depois comentou, porque eu fiz questão de divulgar. E outras pessoas que são minhas seguidoras e são seguidoras de outros quimbandeiros que também compartilharam com indignação, vieram comentar. Todo mundo, eu estou vendo que é de forma bem educada, ninguém aqui está ofendendo ele, mas falou, poxa, o seu texto ficou grande e bastante embasado em histórias de kardecismo. Então, as pessoas se sentiram ofendidas, porque nós temos adeptos aqui. Nós temos pessoas que são gratas ao Exu Morcego, são gratas a seu sete, a Dona Mulambo, a Figueira, enfim, a entidades da casa. E essas pessoas falam, como assim? Então tudo que a Thaís fala é mentira?
Não, as pessoas Uhum. defendem. Então tem muita gente que acaba defendendo, né? E aí um outro amigo meu também, o Thiago, veio falar e tal, que ele também é de Quimbanda, ele é do Sul, inclusive, do mesmo lugar de onde eu vim. E ele também veio defender, porque também foi super educado, ele nem é tanto assim, ele é mais agressivo, às vezes o jeitão dele é bem explosivo. E eu falei, olha, vai com calma, cara, vamos com calma, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer Sim. porque a gente já não tem respaldo, a gente nem a legislação acho que está a nosso favor às vezes, né? Pouca coisa nos prevalece. Acho que a única coisa que a gente pode nos respaldar na Constituição é que nós temos liberdade de sacralização animal dentro do culto. E olhe lá, que de resto, para abrir templo é um inferno, para fazer tal coisa é um inferno, não pode fazer oferenda que leva multa. Então, tudo para a gente é muito complicado. E ainda vem o pessoal que deveria ser nossos irmãos, ou pelo menos primos, e acontecem essas coisas, né? Então é bem lamentável. A gente tem que. Na verdade, o termo em termos de grau de parentesco seria filhos. Porque a história nos diz, inclusive quem quiser compra o livro aí do próprio Aloysio Fontinelli, que é um escritor umbandista, e a gente está falando em década aí de 40, década aí de 50, 60, ele deixa muito claro que a Umbanda nasceu para combater a Quimbanda. Lógico, já é um pensamento idiota. Já é um pensamento idiota, porque a pessoa dizer que um culto sai de outra para haver uma guerra é um grau de idiotice sem tamanho. Porém, exato. Porém, a gente tem que observar esses pontos que ocorrem hoje, porque muitas vezes isso vem daquele inconsciente que eles já possuem e que às vezes quer expressar e não expressa de uma forma direita, mas na verdade é aquilo que se pensa, sabe? E aí causa toda uma problemática. Então, para quem não está sabendo, foi um texto da página Umbanda Sem Demagogia. Nossa, incrível, hein? Deveria ser Umbanda Sem Hipocrisia. Umbanda Sem Demagogia do Facebook. Um texto do dia 30 de abril, das 22 horas e 41 minutos. E eu não sei se a Thaís quer falar mais alguma coisa. Pode falar, Thaís, se quiser, que aí depois eu vou contextualizar trazendo o texto e vamos começar a falar ponto a ponto de tudo isso que foi exposto e qual é a coisa ilógica que existe por trás disso tudo. Se quiser falar, pode falar mais um pouco. Não tem muito o que acrescentar. O que tem são as teorias, e conforme você for lendo, né, eu vou pegar nessas teorias que tem. Principalmente tô falando do pós-moderno, eu não estou falando da origem específica da Quimbanda, porque não é isso. Vamos falar, lógico que a gente vai citar as suas raízes, mas eu estou falando também do moderno, do que está acontecendo hoje, essa novidade, né, da Umbanda, de alguns umbandistas colocarem para fora certos preconceitos, e com certeza preconceitos esses que foram instruídos pelos seus dirigentes, né, com base em conhecimento nenhum, né, com base em apenas no que se lê ou o que se acha, o que se acredita que seja a Quimbanda. Como um amigo na própria página disse, quem conhece Quimbanda é quimbandeiro, o resto é só especulação. E é verdade. Na verdade, ele falou o resto é só papagaio de pirata. Papagaiada, é verdade. Agora que eu estou abrindo aqui, o resto é papagaiada. Mas papagaiada. O rapaz falou, o resto é apenas papagaio de pirata que repete o que escuta, é verdade. Exato. Falei direito aqui agora. Desculpa, moço. O Eduardo. Então vamos lá para a gente poder. Eu vou começar lendo o texto, e aí, se for o caso, você querer dar uma parada para a gente poder contextualizar, sempre é bem-vinda. O texto é da Umbanda Sem Demagogia do Facebook, do dia 30 de abril, do dia 22 às 22 horas e 41 minutos. O texto diz o seguinte: o que se espera do médium umbandista hoje? É que ele respeite todas as religiões, menos a sua própria. Olha que incrível. Lindo. Tá. Por se tratar de uma religião que ainda está em ascensão, a Umbanda sofre com grandes olhares tortos. Até no meio de outras doutrinas, em muito tem a ver. Uma delas é o Espiritismo,
que considera os guias de Umbanda como espíritos sem evolução. É sabido que todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba. Eu acho que ele copiou isso de mim, que eu falo isso constante. O espírito está em constante evolução. O espírito está em constante evolução. O que podemos ter é a total certeza, afinal, Kardec, através dos livros dos espíritos, nos traz uma garantia de que o princípio da encarnação é a evolução moral do espírito. Ora, poderia um espírito desencarnado ainda buscar evolução? Para isso, existem as escolas doutrinárias que auxiliam nossos irmãos, muitos deles resgatados pela providência divina para trabalhar dentro das leis da Umbanda, onde, através da caridade prestada, conseguem galgar degraus na sua evolução. O candomblé, que traz uma cultura ancestral de culto aos egunguns, não se cultua a Exu. Muito se cultua... Pera lá, deixa eu só terminar esse quadradinho aqui. O candomblé, que traz uma cultura ancestral de culto aos egunguns, muito se cultua a Exu, porém, desconsideram os serviços prestados por um preto velho ou até caboclo. Eu vou parar aqui o texto e a gente vai continuar. Vamos lá, destrincha. Assim, eu não sou profunda conhecedora de nação, né, de candomblé, mas culto a Egungun é uma coisa e candomblé é outra. O candomblé é brasileiro, tá? Ele nasceu na África, ele tem uma origem africana, é uma raiz, porém ele é brasileiro. Foi completamente alterado, modificado e sincretizado. O culto a Egungun é um culto fechado, africano, específico para homens. Certo? Eu sei porque eu acho o máximo aqueles festivais que eles fazem, eu acho lindo, inclusive, né? Que é onde o espírito se manifesta dentro de uma roupa, né? Muito bacana, inclusive. Você deve ter visto já, tá? É muito bonito, né? Sim, eu conheço. A forma que ele se manifesta é um culto só de homens, tá? É somente masculino. Não tem... É só quem assiste que pode vir parentes. Os parentes vêm para se comunicar com os seus descendentes, né? Com os seus ancestrais. Então não tem nada a ver. O candomblé reconhece Egum, mas Egungun é uma entidade específica de um culto. Então já está errado aí, né? Já está um pouquinho falta de conhecimento até mesmo do candomblé e das suas vertentes. Eu também não sou conhecedora e não invejo, né? Eu não realmente conheço o mínimo, mas o suficiente para poder falar que não é uma coisa, não é outra, tá? E assim, ele começa falando que a própria Umbanda é tida como uma religião de espírito sem evolução. Ele mesmo fala isso, né? Então ele mesmo já dá um tiro no próprio pé no início do texto. É o que eu acho por enquanto. O texto ele é muito mal montado, porque ele quer começar com a questão do vitimismo. Sim, depois sim. Ele começa meio que com o vitimismo, dizendo que a Umbanda ela não é tão prestigiada, a Umbanda ela não é tão, sabe, glamorizada. Sim, é mal vista. Então ele é mal visto. Então ele mesmo dá esse tiro no pé no início. Sim. Depois ele coloca como regra, e como regra de todo o planeta Terra e de todas as cosmogonias, os livros de Kardec. E assim, gente, situem-se em uma coisa. A filosofia espírita só é propagada da forma que é no Brasil. No seu próprio país de origem, França, dificilmente você vai ver alguém que seja espírita e que leve a sério os livros de Allan Kardec. Sim. Então, é uma outra coisa que precisa ser levada em conta. Então, ele coloca como base, como lei, os livros de Kardec. Depois ele fala sobre o culto a Egungun. O que ocorre? Nós temos aqui o candomblé, que nasceu, basicamente, acredito que em 1888. É a última data quando foi regimentada por sacerdotes de várias nações, de várias etnias. O que nós conhecemos hoje como candomblé, ali chamando-se como candombelê. Então, nasce o candomblé em meados ali de 1888. Ou seja, uma religião muito mais antiga
do que até mesmo a própria Umbanda. Claro, claro. Depois a gente tem a questão de que fala sobre o culto de Egungun. Existem cultos separados que eles acabam sendo unificados, mas é justamente isso que a Thaís falou. Existe o culto a Egungun e existe o culto aos Babá-Eguns. Sim. Basicamente são ancestrais, pessoas que foram iniciadas dentro do culto de Candomblé e que eles acabam por retornar como uma forma de trazer a sua sabedoria ancestral, Sim, né? sim. E passar por um processo espiritual diferente de outras pessoas. Então, ele fala sobre Egungun com uma certa propriedade, sem conhecer, Sim. ou seja, não tem propriedade para falar, né? E, assim, uma coisa que ninguém chama atenção, ninguém chega lá e fala assim, amigão, tá, ok, beleza, você está falando que Kardec é o bambambam das galáxias e que ele tem toda a filosofia. Então, todos os espíritos, antes de Allan Kardec, está todo mundo condenado e fadado a um umbral? Porque, basicamente é isso. Porque, e os outros espíritos que não seguiram? Quer dizer, você é obrigado a seguir porque o kardecismo é a pedra filosofal, é o ouro alquímico da magia, da espiritualidade. Quer dizer, você querer botar goela abaixo sua verdade. E aí que está o grande lance. Quando a gente vê muitas vezes quimbandas falando que Deus é Lúcifer, ou que Deus é Beuzebu, ou que ancestral é Exu, quer dizer, ninguém quer aceitar, porque acha que a gente está fazendo isso enfiando goela abaixo. Mas com certeza. A gente tem que aceitar a questão da filosofia kardecista, não é enfiar goela abaixo. Então, assim, o texto para mim está muito mal montado. É bom a gente lembrar, inclusive, pessoal, que a gente está fazendo esse vídeo por uma questão de atenção mesmo sobre coisas que acontecem na internet e que passam por baixo de nossos olhos. Mas a gente sente que a página não merece total atenção nossa, mas ao mesmo tempo esse texto é repugnante. Então é por isso que a gente está aqui. Vamos lá, então, que eu vou continuar lendo aqui, Thaís, e aí na hora você dá uma parada. E a gente volta para aquele ponto, né? Muito se cultua a Exu. Eles esqueceram de falar que é Exu Orixá. Orixá Exu não é Exu Catiço, mas segue o baile, vambora. Boa. E outra coisa, lembrando, quando eles falam de Exu, eles estão falando de uma cultura iorubá. Sim. Esses ancestrais, esses espíritos que nós trabalhamos, morcego, Exu tranca-ruas, Tata Caveira, gente, a origem é de cultos bantus, não é de iorubás. A África, essa pessoa, acho que faltou um mapa para ela poder entender que a África é um continente, não é um país. Mas muita gente acha que a África é uma cidade, fica tranquilo. Pois é, esse é o grande problema. Então, assim, a África é um continente que a gente vai ter povos com suas etnias bantus e povos com suas etnias e diferenças também iorubás. Então, esse culto que nós temos, que foi passado como corruptela o termo Exu, ele não é de cunho iorubá. A palavra Exu já é iorubá. Esses espíritos são de culto banto. Então, nem isso ele sequer sabe. Você vê que ele falta muito essa questão do conhecimento. Sim. Mas, enfim. Tá. Vamos lá para a gente continuar lendo. Vamos lá. A gente volta depois lá. Diz o seguinte. Amados irmãos, continuando, tá? Amados irmãos. Depois que ele bateu em todo mundo, ele volta. Amados irmãos, que pelas graças do caboclo da Sete Encruzilhada tivemos caminhos abertos para de fato fundar a Umbanda. Não queremos entrar em conflitos literários. Não. Sofre o real fundador sobre, acho que ele fala sobre, botou sofre. Você vê como o texto quer ser tão vitimismo. Sofrência. Sobre o real fundador de doutrina X, de X doutrina. Todos sabem que Kardec consolidou as leis doutrinárias do Espiritismo. Mas não foi o seu dito fundador, senão o porta-voz. Assim vemos também Zélio de Moraes como um porta-voz de uma invasão organizada pelos espíritos. Aí agora a coisa é de doer. Agora a coisa dói aqui que o bicho pega. Tá chegando. Muitos espíritos migraram da Quimbanda para a Umbanda. Confia. É certo isso. Pois vemos caboclos quimbandeiros, pretos velhos quimbandeiros e exus específicos dentro das linhas de Quimbanda, não na Umbanda. Faço aqui a menção ao caboclo Pantera Negra, ao Exu Asa Negra e preto velho Cipriano,
o qual era específico da Quimbanda e agora está migrando para a Umbanda. Tem mais texto, mas vamos lá, Thaís, vai. Gente, Agora chegou a hora. eu tô passada. Ó, se tem uma coisa que não me desce, acabou com o quimbandeiro, mas beleza, vai. Vamos lá, eu tenho pavor dessa nomenclatura, né? Mas tudo bem, a gente respeita até a página 2. Cara, aí a gente começa numa espécie de êxodo espiritual, né? Onde supostamente essas entidades citadas elas se cansaram de alguma coisa dentro da Quimbanda e elas começaram a migrar para a Umbanda porque acharam algo melhor ali. Vamos colocar assim, né? É um êxodo, né? A gente sai e vai em direção à terra prometida de Israel, né? Então, assim, eu acredito que isso seja um posicionamento muito errôneo, uma falta de conhecimento imensa, porque, na verdade, eu tenho um exímio exemplo ao meu lado, invisível, né? Que é o próprio morcego. O morcego seria uma entidade mais de Quimbanda do que de Umbanda, e ele sempre se manifestou na Umbanda. Porém, sem nenhum tipo de cuidado específico, porque a Umbanda que eu frequentava não tinha meios de cuidar desse Exu da forma correta e batizaram ele de outro nome, tá? Por ser um nome muito agressivo para a egrégora da casa, tá? A questão é, os nossos guias, como vocês querem chamar, ou eu chamo de ancestrais, eles respeitam nossas escolhas e vão estar onde nós estivermos, aonde nós nos acoplamos energeticamente. Então, se o morcego achou que aquele momento que eu passei na Umbanda foi necessário, ele está dentro da Umbanda até um determinado ponto que ele não quis mais. E pode ser que você passe a vida inteira na Umbanda e tudo bem. Você não está errado. Só que a Umbanda, ela tem formas de cultuar Exu totalmente diferente da Quimbanda. Não é uma forma errada nem certa. É uma forma completamente oposta, aonde a maioria das umbandas é contra a sacralização animal. E aí esses pseudo-espíritos, misteriosamente, eles vêm falando que eles são contra isso também. Que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é o próprio médium fonetizando aquilo que ele quer. Eu sei porque eu já vi, tá? Muito. O meu pai de santo fazia isso. Ele incorporava um pseudo-exu que era de Quimbanda, e ele foi salvo pela Umbanda. Ou seja, só Jesus salva, só a Umbanda salva. Amém? Amém. Amém. Axé. Achei. Peraí que tem alguém querendo participar da live também. Que figura. Ou é isso Tá, ou ele vai assim, morder alguma coisa. Então segue o baile. Vamos lá. Quieto. então vamos lá. Assim, ó, o que eu vejo aqui nesse trecho desse texto que fica muito bem claro, além da falta de conhecimento. A Thaís, ela aliviou a coisa, ela veio bem docinha hoje, aliviou. O que ela quis dizer, gente, é que muitas vezes a Umbanda não tem fundamento para determinados Exus. A real é essa. Eu tentei ser legal. Por quê? Porque você não ser legal. Ela aliviou e assim, tá tranquilo, tá show, beleza. Mas assim. Eu tô sendo, sabe, advogada do diabo aqui, eu não tô defendendo nada. Então, assim, o que ocorre é que muitos desses espíritos não vêm mais dentro da Umbanda, não é dentro da Quimbanda, é dentro da Umbanda. Você não vai ver, dificilmente você vai ver um quebra-ossos, dificilmente você vai ver um Exu Sete Cruzes. Sacerdotes sérios que conhecem esses Exus. Exu Morcego. Sim. Exu Morcego é um Exu que, se você não souber lidar com a questão de fundamentos, gente, a casa cai. Dá caca. A casa cai. Então, assim, gosto demais, amo Exu Morcego, mas é a real. Eu falo, meu velho, o senhor é muito difícil, a energia é muito difícil de se trabalhar. Sabe, se não tiver um certo cuidado, o bicho pega. Então, o que aconteceu é que muitas coisas dentro desse culto, ele não se adaptou. Então, você vai ver muitas vezes um Exu Mangueira, e assim, ele falou de Pantera Negra. Gente, vamos parar de ignorância. Existe o Caboclo Pantera Negra, que é uma vibração, é uma energia, e existe o Exu Pantera Negra. Essa questão de caboclo quimbandeiro,
Preto Velho Quimbandeiro. Gente, se a gente for parar para analisar, existe um Exu chamado Exu Malê, né? Existe um outro Exu chamado Tatá Caveira. Dificilmente você vai ver um Tatá Caveira pé de dança, dificilmente, porque trazem essa roupagem mais pesada, mais velha. Então, se a gente fosse fazer essa equiparação, a gente até poderia colocar como Preto Velho. Só que a gente precisa lembrar, Zélio de Moraes não é o senhor descobridor do ouro. Ele não descobriu a pedra filosofal nem a Atlântida. Vamos parar para analisar. Existem relatos que, até mesmo antes da regimentação da Umbanda, o Zélio já tinha contato com esses espíritos em consultas que aconteciam. O que ele fez foi regimentar o nome. Então, a Umbanda, ela não nasceu ali. O que existia ali era um culto ancestral, e ele trouxe junto com esse culto ancestral esse moralismo do kardecismo. Sim. E para a época foi super feliz, eu já disse isso e repito. Zélio foi super feliz. As pessoas que eram do culto de negro, dos espíritos, aquilo foi ótimo. Tinha um Zélio que era branco à frente como um grande representante. A sociedade passou a aceitar mais. Agora, dizer que um Exu não vem mais hoje na Quimbanda, porque também falta fundamento. Tem muitos sacerdotes que nem sequer conhecem muitos dos Exus antigos. Acontece, não há nada de anormal. Agora, é muito mais fácil você ver nomes repetidos dentro da Umbanda do que dentro da Quimbanda. Sim. Outra coisa, a forma de seleção mudou. A Umbanda, hoje, ela não tem uma busca ancestral. Então, quando acontece, por exemplo, de você ver uma Thaís que tem o Exu Morcego dentro da Umbanda e aquele Exu Morcego é um ancestral, gente, é porque ela nasceu e aquilo estava desperto nela. Algumas pessoas precisam despertar a sua ancestralidade. E aí vai para a Umbanda e as coisas não funcionam e ali é dado um tranca-ruas. E aí quando vai passar por uma Quimbanda, falando lá talvez com a Thaís ou falando comigo, vai dizer, não, cara. Não é tranca-ruas. Não é um tranca-ruas. E aí cria-se todo um choque. Então, assim, o problema é fundamento mesmo. A Umbanda hoje se cristianizou demais, ficou branca demais, para ser bem claro. Ficou branca demais. Eu estava conversando com a Thaís, ela falou, ficou branca demais a Umbanda. A Umbanda está muito branca. E é verdade. Quando é que você vai ver, por exemplo, um espírito que era um amucambo, era um negro de senzala? Não. Só tem doutor, padre, conde, rei, rainha, condessa. Olha, rainha tem assim, é um negócio fora de série. Então, vamos parar, botar a mão na consciência, gente. Né? Eu não estou aqui querendo menosprezar, mas mediante a um texto desse, a gente tem que se posicionar. Não existe essa questão de que Exu não venha dentro da Quimbanda. A pessoa não tem aquele Exu, não vai se inventar. Sim. Sabe? Hoje dificilmente você vai ver alguém do Exu Camina Loa ou Camina Loa. Sabe? É um Exu extremamente assim, difícil de ser lidado essa energia. Mas dentro da Umbanda você vê. Dentro da Umbanda você vê por quê? Ganga, você não vê nem a Pombagira Figueira mesmo, que é mais assim, tradicional mesmo, é difícil você ver. Você não vê um Sete Sombras, você não vê um. Até mesmo aqueles Exus que o pessoal fala que não existe, né? Aranha, sapo, lobo e blá blá blá. E aí, exato. Então, se você fala um trem desse, você apanha. Ah, com certeza, porque você falar Exu Aranha, a pessoa já vai pensar no Homem-Aranha. Olha que palhaça. Isso aí é quiumba, velho. Quiumba, exatamente. Mas assim, a pessoa não reconhece a sua própria essência. Quer dizer, ele reconhece o conde, a rainha, a condessa, o rei, não, o padre. Ele reconhece. Aí meu Exu foi padre. Ele lia o salmo todinho. Agora, né? Aquela sacerdotisa de voodoo haitiano. Não, você tá maluca. Tá maluca. Que matava gente? Mas que aquela matava gente negra de voodoo haitiano que mata você só de olhar, aí não pode, porque é preto, e preto é ruim, né? Acabou. A religião do negro foi destroçada, meu. Tu, Thaís, você é branca, sou, mas, porra, eu tenho que ficar quieta?
E outra coisa, a gente não tem só esse mal dentro da Umbanda. Não. A gente tem dentro da Quimbanda quando a pessoa fala assim, ah não, o meu Exu está sob tutela de tal demônio. Hã? Tal demônio? Tá. Cara, na boa, você quer trabalhar com demônio, você trabalha. Mas você deixou a escravidão lá atrás e você trouxe para o mundo espiritual? Bem diferentes, né? Demonolatria, quimbanda, são coisas bem diferentes. Nada impede de você cultuar os dois, acreditar. Sim. Eu, por exemplo, tenho a minha crença fora da quimbanda. E daí? Não quer dizer... Não há problema. Né? Não há problema. Eu vou fazer um padê aqui para Beelzebub. Eu vou fazer um padê para Lucífago. Né? Belial, como já tem uns aí. Né? Pois é. Então, assim, são coisas absurdas que a gente vê e o texto, ele mostra um total desconhecimento, assim, e que os pretos velhos, que eram quimbandeiros, estão indo para Umbanda. Ô, meu filho, o termo quimbanda, ele pode ser tido até como um curador, dependendo da tradução. Sim. O curador local. Então, o quimbanda não... Veja como é que é a cabeça, porque quimbandeiro, ele estava no cu da quimbanda, então ele veio para Umbanda. Então, seria preto velho umbandista? Não tem sentido. O quimbanda é um adjetivo. Quimbanda nasceu com um adjetivo. O quimbanda. O feiticeiro, o curador. O quimbanda. Exatamente. O demônio, então, assim, o diabo que te carregue. Não é, né, gente? O texto assim, é um texto totalmente deslocado, translocado totalmente. Vou continuar o texto porque agora também vem uma parte muito interessante, porque primeiro ele está batendo no moralismo de que a quimbanda está perdendo os espíritos. Isso mesmo. Pelo que eu estou vendo, a gente vai ter quimbandeiras que morrer para poder assumir os postos, porque os espíritos estão migrando. Não, os espíritos estão migrando. Tipo assim, os espíritos eles simplesmente disseram, gente, eu deixei de ser evangélico, o católico, fui ser evangélico. É isso que está acontecendo. Os espíritos estão escolhendo a religião. A realidade é essa. Tipo, o morcego pode simplesmente amanhã depois dizer, Thaís, estou saindo fora. Estou pegando minhas malas, estou indo para Umbanda. Não gosto mais de você. Você como pastora tá horrível. Aí você vai ter que ficar sem morcego, porque lascou. Tchau, morcego. Lascou, porque tchau, morcego. Se ele mudar de religião, já era. O meu Tata Caveira, já tô até vendo ele dizendo, não vou mais seguir você, eu tô indo pro voodoo. Mas por que, Tata? Não, porque eu não tô gostando mais da quimbanda. A quimbanda não me agrada mais, não me apetece mais. Hashtag partiu voodoo. Hashtag fui bandamel. Aqui na Bahia a gente usa muito esse termo. O texto diz o seguinte, é necessário... Olha só, presta atenção. Presta atenção, é necessário compreender, irmãos do candomblé, que Exu, meu Deus, agora lasca, viu? Que Exu é o primeiro na pirâmide evolutiva, ou seja, seres que trabalham dentro das leis umbandistas que conseguem abrir caminhos. Ora, é explícito que o culto aos Exus é numa visão de atrair dinheiro, por se tratar de um povo que é considerado de rua. Porém, os irmãos se esquecem que um Exu evolui e se torna um caboclo ou preto velho, coisa que muito vemos guias de bandas traçadas, ora se apresentando como Exu e outra hora atuando como preto velho. Esse é um breve estudo reflexivo. Rapaz, breve estudo reflexivo, Exu na pirâmide evolutiva. Cara... Tivemos reflexão, mas estudo não tivemos. Mas eu vou fazer um parênteses, né? Que a gente estava falando anteriormente sobre... Já que você falou de fundamento, né? Eu vou usar essa palavra então. Que muitas vezes a Umbanda não tem fundamento para segurar, né, a bronca de um morcego, por exemplo, né? Ou como você mencionou, mangueira e tal. Que realmente, até mesmo Exu Brasa, que são Exus mais realmente marginalizados pela própria Umbanda. E eu mesma, como eu falei, eu já presenciei muitas atrocidades. Eu realmente já vi muitos pretos velhos dizer assim, eu não sou um preto velho, eu sou Exu, mas no sentido de pedir socorro, acredito eu. Né? Aonde aquela entidade estava limitada, né, numa coisa que ela não podia ser ela mesma, ela não podia ter a expressão do próprio ser,
pô, já morreu, já perdeu o corpo físico, já tem um chakra só. Ainda por cima tu não pode se expressar, meu, porque é proibido. Tu tem que vir como um preto velho falando mezezê perepepê. Não tô menosprezando, óbvio, o preto velho, né? Pelo amor de Lúcifer, não estou falando isso. Mas, cara, eu já vi, mas era quase um desespero do, pelo amor de Deus, filha, me tira daqui. O que eu tô fazendo na Umbanda? Né? Eu já vi relatos de caboclos serem Exus, e não eles dizendo assim, eu fui um Exu, e hoje eu me arrependi, eu me converti. Não. Meu Deus. Eu sou um Exu. Eu sou um Exu, e não um preto velho, e não um baiano, e não uma entidade qualquer lá, um boiadeiro, por exemplo, um cigano. Não. Eu sou Exu. E eu estou usando essa roupagem porque é a que eu tenho para hoje, praticamente isso, a que a feira oferece. Aí você fala, Thaís, mas isso é uma experiência sua, né? Do seu terreiro. Não. Eu recebo, assim, há muito tempo relatos de filhos de santo de Umbanda, né? Que, para quem não sabe, eu faço live há muito tempo em páginas grandes de axé. Hoje eu não faço mais por falta de tempo, mas eu fiz muito. As pessoas mandavam mensagens para mim me contando isso. E pode acontecer? Por que acontece? O meu preto velho falou que é Exu, o que eu faço? Eu falei, pô, o que teu pai de santo falou? Ele falou que isso não pode, que é proibido. Então, peraí. Então, é o quê? É uma ditadura espiritual? Né? Então, Bem por ele aí. acabou de falar aqui, Tata, o suprassumo da maioria dos umbandistas. Né? O preto velho que é Exu por falta de opção da casa. Aí o coitado, às vezes a pessoa tem 7 Exus, não pode incorporar, porque tudo é tranca-rua, então não pode ter mais de um, né? E aí quando vai o cara faz preto velho. Aí ele assume a roupagem de um idoso, estala os dedos lá e tá tranquilo. A minha pombagira é um exemplo disso. Ela foi baiana, coitada. Pois é. Porque não tinha E baiano. assim, o que eu fico mais abismado disso tudo é a questão da pirâmide evolutiva. Sim, a pirâmide, a gente tá imaginando, né? Né? É você querer rebaixar. Porque assim, você está querendo rebaixar quem sustenta todo o trabalho de qualquer lugar. Sim. Olha só. Exu tá na Umbanda, Exu tá no Candomblé, Exu tá na Quimbanda. Não existe terreiro sem Exu, gente. Já tem até ponto. Não existe. Não existe terreiro sem Exu. E aí você coloca o... Então, assim, dentro dessa pirâmide, Exu era para ser o top, na verdade. Não era para estar lá embaixo. Sabe? É você querer rebaixar uma coisa sem nexo, sem lógica nenhuma. Outra coisa. Até porque, Tata, se a gente for falar de Exu Orixá, né, que é o que ele citou na miscelânea do texto, se Exu não come, Orixá nenhum come. Ninguém come, exatamente. Mas assim, ó, você acredita? Assim, vou te contar uma coisa, mas assim, não fala pra ninguém, tá? Para as pessoas que estão aqui na live, não fala. Não tem quase ninguém assistindo, não fala. Terreiros de Candomblé, quando vão fazer iniciação, sabe quais são as entidades que primeiro come? Povo de rua. Não são nem os barás. Não é nem Exu Orixá. Quem come primeiro é o Exu de rua, como eles colocam. Sim. Usam muitas vezes um termo que... Catiço. Nossa, eu fico muito puto com esse termo, catiço. Nossa, mãe. Então quem come são extremamente. Quem come são eles primeiro. Quem faz todos os rituais, quem recebe os rituais primeiro são eles, para garantir que não haja interferência externa. Depois, claro, os Exus Orixás, no caso, os Barás, para segurar a questão da energia. E depois, sim, se faz a questão de manipulação energética dos Orixás. Então, só para a gente ter uma ideia do nível de importância desses espíritos. Eu estava essa semana conversando até com um futuro iniciado meu, e Humberto Maggi, depois eu vou compartilhar com você, amiga, uma coisa linda, tá? Humberto Maggi compartilhou comigo uma árvore genealógica. Durante 300 anos a gente consegue ter 11 gerações. E nessas 11 gerações nós temos em média em torno de 4 mil e poucas pessoas
em nossa árvore genealógica. Gente pra caramba. É gente pra cá. Você já parou pra analisar, Thaís? Você tem dois. E a coisa começa assim: 2 pais, 4 avós. São 11 gerações. Então, assim. Tem uma hora que você não vai contar, né? Hoje, olha só como é que são as coisas. Hoje, o que, que a gente vê? Hoje, né? Hoje, em dias atuais. A gente vê a busca pela quimbanda e essa quimbanda trazendo resultado. Há um porquê. Calma lá que eu vou explicar a todo mundo aqui. Há um porquê. Mas há 10 anos atrás, qual era a busca? Se o João ele era um bandista, ele tinha que se fazer no orixá. Não, eu tenho que fazer o orixá. Lembra disso? Acho que você viu essa fase com certeza, porque sim, o orixá é superior, né? O culto, o candomblé é superior. E lá estava o dirigente correndo fazer obrigação, deitar, bori. Bori, iniciação, negócio todo. Então, assim, se a gente for parar para observar, quando você faz uma iniciação ao orixá, você está fazendo dessas 12, 13, 14 gerações para trás. Porque a energia que você traz de Oxum ou Pará, de Emonjá não sei o quê, de Ogum não sei o quê, essas energias que você está fazendo, que você está trazendo, atraindo, elas são de 300, 400 anos para trás. São esses ancestrais divinizados para lá. E aí as pessoas fazem isso, mas esquecem desses ancestrais que estão todos os dias nos rodeando. Sabe? Que é o morcego que muitas vezes sabe o que você está lamentando, o que você está chorando, o que você está com ira, o que você está amando, o que você está apaixonada de viver, sabe? As pessoas esquecem isso. E aí a gente via, eu cansei de ver isso, tá, Thaís? Eu cansei de ver, vocês me desculpem, mas eu cansei de ver umbandistas que estavam com a vida extremamente equilibrada, porque eles estavam com seus ancestrais cultuando. E aí quando eles largam de mão isso, parece que a coisa dá para trás. Eu cansei de ver isso, eu não sei você, mas eu vi muito isso. Eu saí e desandou. Saí e desandou, tipo assim, não, eu fiz o orixá, e aí você fala, mas cara, pra que você fez o orixá? Você tava tão bem dentro da Umbanda? Sim. Ah não, porque eu precisava do culto aos orixás, as entidades maiores. Eu precisava do culto ancestral do orixá. Mas cara, você tinha Umbanda, a Umbanda tava funcionando com você, sabe? É como eu vejo, por exemplo, você, né? A Thaís tem a questão da quimbanda dela, ponto. Sabe? Não tem essa questão de umbanda, não tem essa questão de candomblé, não tem essa questão de orixá. Ela tem a quimbanda. E tá muito bem, graças a Deus, tá caminhando, ou canto Lara Sub, ou dá um glória à igreja, dá um glória, tá bem. Entende? Então, assim, você vê uma falta de desinformação e, infelizmente, da forma que a pessoa coloca, querendo meter goela abaixo as pessoas dizerem que Exu é rebaixado, né? Tenta de uma forma muito educada para não parecer mal educado e não parecer uma pessoa que está, de certa forma, menosprezando a coisa, mas esquece. Você pode falar o que você quiser. Sem Exu, nenhum terreiro fica em pé. Sem Exu, nenhum terreiro existe, gente. Essa é a real. E eu não estou falando de Exu Orixá, eu estou falando de Exu, Exu. Exu entidade. Os baculus, os ancestrais. É disso que eu estou falando. Então, assim, outra coisa. O meu Exu, eu não sei o dos outros, mas eu acho que o seu também. O meu não é Pokémon para estar evoluindo. O meu não é Pokémon. Ah, porque virou Pokémon. O do Tata Caveira se tornou Tata Fire, não sei o que lá, Caveira. Isso não existe, gente. Que negócio mais sem sentido. Você imagina você vê o morcego de uma forma, Thaís. Daqui a 2 semanas ele tá de outra forma. Você se assombra, você fala, raça daqui. Você não é um morcego. Não é que eu evoluí. O morcego digievoluiu para... Digievoluiu para morcegomon. Mas não existe isso, gente. Ele agora que é o loucura. Batman. É o Batman. O top, o nível 10 dele é o Batman. Quer dizer, o meu seria o quê? O guerreiro esqueleto, que é o Caveira? Não tem nem lógica um negócio desse. Totalmente sem lógica. Negócio sem lógica, cara. Totalmente sem lógica. Sabe? As pessoas falam besteiras e asneiras. E o pior é que tem gente que vai degustar um texto desse e vai dizer, meu Deus, que sabor. Que texto delicioso. Isso é o que é mais triste. Porque é cego guiando cego. É incauto. Aliás, é malicioso guiando incauto. Porque a pessoa, quando faz um texto desse, a pessoa é sim maliciosa. E quem ele vai pegar, os pega-trouxas, na verdade, é o incauto. Outra coisa, foi falado aqui de que Exu
O culto ao Exu é numa visão de atrair dinheiro. Você não tocou nisso. Tá, a gente já ia chegar lá, já. Você não tocou nisso, assim, vamos lá. Na verdade, né, a gente, claro que a gente vai associar o Exu à abertura de caminho, né? Sim. Porque a primeira coisa que a gente bate na tecla é que, independente se for culto a Exu ou qualquer outra energia, cara, se você mexe com magia, você tá na merda por quê? Você tá lascado por quê? Sendo que é uma coisa que te dá evolução, caminho, porque você não tem R$ 1, meu. Você não tá sempre, você não consegue comprar nem tijolo para rebocar a tua casa. Aí a gente vai falar assim, nossa, Thaís, daqui a pouco a Thaís vai falar da egrégora de miséria. Olha, às vezes dá vontade de falar mesmo, porque não é possível, né? Então, peraí, se você pratica algum tipo de segmento e você tá sempre mendigando, é esquisito, né? Se aquela egrégora não te dá caminho, se aquela egrégora não te dá sustento, ninguém tá falando para ser milionário, não que a gente não queira, né? Eu só de repente, se o morcego quiser, né? Eu tô aqui, serva do Senhor, mas assim, não é que a gente Eu também, irmã, eu também, Amém. lembra de mim, tá? Tô Amém, axé. profetizando aqui que nós vamos ter uma carta. Glória! Oh, tem mistério! Tem Claro. mistério, tem mistério. Não tem. Aí, assim, ó, é lógico, ninguém tá querendo aqui ser milionário e sair andando de Ferrari na rua. Mas o mínimo para você ter o seu sustento é o mínimo, assim, que é o básico. Você ter para pagar suas contas e sobrar dinheiro para você, meu, porque você merece. Sim. Né? Agora, como eu vou ter que usar essa palavra ridícula, egrégora de miséria, que eu vou ter que usar, parafraseando uns amigos aí, né, uns colegas, mas eu vou ter que usar porque tem gente que se associa a isso sim. Né? E não é por causa da matriz afro, é porque a pessoa acha que para fazer o bem ou para trabalhar em religiões espirituais, ela deve abdicar de tudo que é material, inclusive o próprio bem-estar. Ela precisa, né? Sacerdotes de Umbanda precisam ser pobres. As pessoas confundem humildade com pobreza. São coisas completamente diferentes. Você pode ter 20 mil na conta e ser humilde. Só que você é humilde e feliz, né? Agora você vai me dizer que um lugar sem reboco na parede é axé? Do quê? Né? Então, esses são os motivos para sair da Umbanda e eu vou, que eu falei para você no início, né? Porque assim, quando eu saí da minha casa, que eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar de favor, chegava assim, ó, dia 20, eu tinha R$ 50 na minha conta. Ou eu comia, ou eu pagava a conta, entendeu? Depois eu continuei, eu fiquei 2 anos dessa forma. Só na miséria. E eu achava tudo bem, eu achava legal receber auxílio dos outros. Eu achava que eu estava fazendo meu trabalho como umbandista, às vezes recebendo aí no final do mês, eu não tinha cliente, meus clientes sumiam. Eu só tinha cliente até o dia 10. Depois eu não tinha mais. E eu dizia, é os orixás que querem assim. Certo? Errado. Que ancestral, Deus, demônio, que seja, quer você ruim. Que ser divinizado ou divino, ou o que quer que seja, que quer ver você ruim. Então, peraí, tem coisa errada. Se ele quer te ver na sarjeta, então tem coisa errada aí. Sim. Ou você está cultuando de qualquer jeito, ou você está cultuando alguma coisa que não é ancestral, não é divindade e não é ser divino. É alguma coisa, algum rabo de encruzilhada, algum resto de reteté de Jeová. Não é nem um pouco um espírito evoluído, certo? Então, a Umbanda, em sua maioria, veja bem, não estou generalizando antes que venha alguém falar, ela romantiza a pobreza. E quando na Quimbanda a gente ostenta, porque tem gente que gosta de tirar foto de malote de dinheiro, né? Que saca todo a FGTS para tirar foto. Isso existe, é real.
Porque, olha, uma coisa que eu aprendi com o morcego é que dinheiro sacado não rende, né? O dinheiro tem que estar na poupança, tem que estar no investimento para ele render, né? Agora, foto de dinheiro em cima da mesa não rende. Mostrar que você tem 5 mil reais em nota de 50 não é prosperidade, é dinheiro só, é papel, né? A prosperidade está em ganhos, em crescimento. E muitas vezes, né, me corrija se eu estiver errado, a prosperidade, ela não está ligada só com dinheiro. Ela está ligada com você fazer algo e aquilo dar certo. Né? Falou tudo. Você idealizar uma viagem, idealizar uma roupa, idealizar um casamento, um filho, sei lá, né? Cada um tem o seu ideal. E aquilo que você constrói dá certo. Às vezes não é só dinheiro, pode ser que seja. Eu me considero uma pessoa próspera porque eu vou atrás do que eu quero, eu trabalho também. Então não é essa que Exu é só dinheiro. Magia, egrégoras espirituais, elas têm que te dar um retorno, meu. Você não é escravo. Pra ficar batendo cabeça. Tá, eu saí da Umbanda, eu comecei a viajar, eu conheci estados diferentes, eu comprei computador, eu comprei celular, eu tenho funcionário hoje. Eu nunca imaginei na minha vida que eu teria um funcionário, que eu tô alimentando uma família aqui, além da minha. Eu pago coisa pra minha mãe, pra minha casa e pra casa de outra pessoa. Isso é prosperidade. Não é que Exu é dinheiro, oh meu Deus, meu escravo sexual do dinheiro. Não, pô, não é meu sugar daddy. O morcego não é meu sugar daddy, entendeu? Ele não me dá dinheiro. Sugar daddy. Sugar daddy foi ótimo agora, mas é verdade. Tenha noção, verdade. Sabe? A Mulambo não é proxeneta que vende o meu corpo na rua pegar dinheiro, meu. Ela me dá condições de ser uma boa profissional para poder atender as pessoas e as pessoas gostarem de mim, pô. O morcego me dá o dom da fala para que eu consiga, mesmo com todas as minhas limitações de infância, a conseguir falar maravilhosamente bem. Então, isso é prosperidade, amigo. Ponto. Pois é. E aí tem uma outra questão que a gente não está botando em pauta, que eu acho bastante importante. A hipocrisia. Por que eu estou falando de hipocrisia? Nossa, você está falando de hipocrisia da Quimbanda? Não estou falando de Quimbanda. O assunto aqui é esse texto. O texto ele diz claramente, eu vou ler novamente o que o texto diz. É explícito que o culto aos Exus é numa visão de atrair dinheiro. É explícito que todas as casas, quando tem sessão de Exu, estão lotadas, principalmente de Umbanda. É explícito que a Umbanda, e eu sempre digo isso, as pessoas chegam para mim e falam assim, Tata, por que o ritual de Quimbanda, ele às vezes é muito, né, em termos de valores, comparado de outros cultos? Eu falei, porque a gente tem um grave problema. A gente aguenta vocês enchendo o nosso saco. A realidade é essa. Então, vocês estão pagando pelo trabalho, pelo ritual e pela encheção de saco, que vocês são chatos pra caramba. Concorda comigo? Você concorda comigo, Tess, nesse aspecto que a gente recebe pelas chatices? Nossa! Então, o que ocorre? A pessoa fala que a Umbanda é humildade, é caridade, nananana. Legal, mas você já viu alguma casa de Umbanda só com 3 médiums trabalhando? Porque o que eu vejo de Umbanda são 50, 70, 100 médiums. E todo mundo virado misteriosamente. Eu até medo. E assim, exato. E ninguém nem sabe de nada, mas assim, cada cabeça daquela equivale a 50, 100 a 200 reais, a depender da casa. Porque eu conheci, por exemplo, uma pessoa que ela disse para mim que tem uma casa que, inclusive, ele tem filiais. Ele tem uma casa em São Paulo, tem uma casa, parece que no Canadá, e tem uma casa nos Estados Unidos, de Umbanda, tá, gente? Umbanda. Então, para você fazer um ritual, por exemplo, de você segurar um final de semana um ovo para não quebrar, como simbolismo de que aquilo é o seu cuidado pelo orixá e tal, você tinha que pagar 250 reais, tá? E você ia capinar, você ia plantar, você ia colher. Então, assim, e depois até falo depois em off, pra Thaís ficar mais chocada com essas coisas. Então, assim, a real é que esse negócio de, a gente não cobra dentro da Umbanda, realmente, você vai buscar o Tatá, vai buscar a Thaís, a gente já lhe dá logo uma porrada e já joga na cara e diz, ó, o valor é X, eu só faço seu ritual dessa forma,
com essas condições, desse jeito. Quer, quer, não quer, beijo. E a gente canta aquela música de Roberta Miranda. A gente sempre canta aquela música, vai com Deus. Vai com Deus. Então a gente sempre canta essa música. Dentro da Umbanda é diferente. Você vai para um centro de Umbanda, muitas vezes lhe pedem um pacote de vela com a pólvora, com a pemba. Nananana, você gastou R$200. Verdade, show. Se também não funcionar, foi caridade, filho. Foi caridade. Se não funcionar, foi caridade. Foi uma coisa que se fez para ajudar você, Misifio. E se também lhe ajudar e você conseguir, vem para cá, porque agora a gente vai ter a mensalidade todos os meses. Por quê? É apenas R$100. Porque você é médium e precisa desenvolver. Porque os teus Exus e os teus pretos velhos estão cobrando. E você precisa. Vem pra cá. Aproveite essa maravilhosa oferta. A promoção. Entrando hoje, Exato. você ganha desconto no curso de desenvolvimento mediúnico e ervas de graça. Aproveite, se inscreve aí no nosso canal. Beijo. E aí é que tá o grande lance, porque muitas vezes você não vai ver a Thaís fazendo postagem sobre isso. Você não vai ver muitas vezes eu falando sobre isso. Agora, Tata, por que você tá falando então? Vocês dizem que vocês não fazem, mas vocês estão comentando porque a gente está vendo num texto uma hipocrisia estampada. É somente por isso. Sim. Nem por isso a gente condena. É certo que se cobre, é certo que você pague a mensalidade. A casa tem luz, a casa tem internet, a casa tem água, a casa tem vários custos. É aluguel, lógico, é normal. É normal, tranquilo. Agora, o que a gente vê num texto desse é esse tipo de hipocrisia. De que a Umbanda é caridade, Umbanda é caridade. Cara, Umbanda é caridade, mas na hora de cobrar, cobra, gente. Na hora de ter um curso dentro de um terreiro, porque vai botar uns PowerPoint e um telão, é cobrado. Claro. O Pai de Santo leva a TV dele de 42 polegadas ou 52 polegadas, bota ali no terreiro, e vai te cobrar 50, 100. E não há problema quanto a isso. O que a gente está falando aqui é da hipocrisia. É você apontar o dedinho para o seu amiguinho do lado e com os seus 3 dedos, tudo sujo de carvão, você querendo apontar. Mas é disso que a gente está falando. Tá, beleza, então. Vamos supor que seja mesmo. Qual é o problema de eu pedir dinheiro para Exu? Sim. Vamos supor. Ô, Sugar Daddy Morcegão, chega aí. Eu quero dinheiro. Qual é o problema? Não posso, então? Eu não posso pedir. Eu tenho que ficar com a cabeça baixa e dizer assim, morcego, o que tu me deres, eu aceitarei. Mas é esse tipo de coisa que as pessoas não se tocam, desse puritanismo, essa cristianização dentro da Umbanda. Tá querendo dinheiro, meu filho? Pede, poxa. Olha, eu quero comprar uma casa, meu. Eu quero ter um carro bom. Eu cansei de andar de Uber. Pede um carro, irmão. Pode pedir. Qual é o problema? Fala, olha, meu pai, me dá caminho aí para eu poder comprar um carro, né? Poxa, eu lhe dou uma ave, eu lhe dou um 4 pés depois. Sabe? Qual é o problema, gente? De querer ter um bom carro, comer uma boa comida, né? De ter um homem bonito, uma mulher bonita. De ter um rosto bonito, de pedir autoestima, de pedir beleza, de pedir fama. Qual é o problema? Oxi, qual é o problema? Então, assim, pessoal, esse texto é o cúmulo do absurdo. Eu não concordo, Thaís não concorda, um monte de gente não concorda. E, assim, se você for ler esse texto na página, dá uma refletida. Veja se tem cabimento, cada frase como foi colocada, da forma que foi colocada. Inclusive, eu peço ao próprio moderador, administrador da página aí, ó, Umbanda Sem Demagogia, repense o que você quis colocar de texto. Repense o que esse texto está dizendo. Como é que você pode falar? Você diz no início que a Umbanda está em ascensão, mas ela sofre com olhares tortos. Mas o que você está fazendo não é olhar torto para a Quimbanda? Sim, foi o que eu falei. Né? Foi o que eu falei para ele, Tatá. Eu falei assim, poxa, então assim, leia esse texto com o olhar de um quimbandeiro. Como é que você se sente quando um pentecostal, né, fala alguma coisa?
Você gosta de chamar de demônio? Por que a gente tem que ser assim? Por que que Sim, nós trabalhamos com lixo e vocês trabalham com o suprassumo da espiritualidade? Né? Você vê que até o candomblé, ele rebaixou o candomblé também. Ele jogou o candomblé sim. lá embaixo, né? Mas, Então, mas, mas o candomblé ele vai devagar. Ele fala sobre a questão de que traz uma cultura ancestral de culto aos egunguns. Então, tipo ele vai assim, um pouquinho ele mais deu, suave, ele né? deu, ele deu meio que uma platinada para não sofrer um rage ou um hater aí do pessoal do Porque, candomblé, exatamente. né? Isso aí fica claro. Mas assim, é o que você está falando. É só se colocar no lugar. E mais triste ainda é a gente ver quimbandeiros que pensam diferentes, onde cada um, sabe, pensa de uma forma, mas não concorda e quer falar mal e quer, sabe, se depreciar um com o outro. Isso é chato. E pior ainda, pessoas que fazem parte do culto afro e que querem menosprezar a quimbanda, esquecendo que é o primeiro culto dentro do nosso país. A quimbanda é mais antiga que o candomblé. Existem coisas dentro do Tem candomblé registro disso, não é a gente que está que inventando. exatamente. Então, assim, é o culto mais antigo, é um culto que veio de África para Sim, o Brasil e que aqui teve suas ramificações, teve claro. a questão da sua miscigenação Até com o porque a próprio Kimbanda culto é indígena brasileira. brasileira, mas querendo não existe a sua essência. Então, assim, para que fazer isso? Sabe? O próprio Luiz Fontinelli diz que a Umbanda nasceu da Quimbanda. Não sou eu que estou falando, nem a Thaís, não. Está no livro. O nome do livro é Exu. Olha que incrível. De Aloysio Fontinelli, de 1949. Inclusive, a editora Parsifal lançou novamente. Inclusive, eu vou até deixar depois, pessoal. Vou fazer um vídeo falando sobre livros e vou indicar esse livro para que vocês comprem, porque tem dados históricos. Infelizmente, de uma pessoa não tão agradável para nós, que é a Luiz Fontinelli, mas, querendo ou não, que traz essa questão histórica. Thaís, eu acho que deu uma queda aí, vai voltar. Eu tô aqui Então, ainda, vamos, né? Eu tô aqui ainda. tá? Aqui É, tá para mim tá rodando, né? girando. Tá, É. voltou. Agora Amém. voltou, amém. Ô, glória, na glória de Exu. Então, Amém. assim, analisem isso, reanalisem. A Umbanda nasceu da Quimbanda para combater a Quimbanda. Foi dito por Luiz Fontinelli. Não é eu nem a Thaís. Isso é uma coisa histórica. E aí a gente vê pessoas inventando, porque hoje o que mais a gente tem é fora da tradição não há mais nada. Olha, fora A da tradição tradição, que não tem tradição da tradição, que é tradicional, não tradicional da tradição. e que a tradição foi criada em algum momento a tradição. E alguma tradição Entendeu? originou a tradição. Mas de onde é essa Isso é uma, tradição? isso é uma outra treta que talvez eu traga no vídeo a Thaís pra Puta gente que conversar, pariu, porque rapaz! isso Porque é a uma gente outra pensa treta, assim, ó. pessoal. Pô, que o quimbandeiro também é uma raça infeliz, pô. Entendeu? Em Sim, vez de se unir e falar algo útil, ele tá preocupado se o cara faz padê com farinha de milho ou farinha de mandioca, pô. Puta, olha, tem coisa mais útil, né? Pra gente sentar, conversar, levar informação. Cara, não me interessa sim, se o Tatá lá faz farofa com miúdo ou faz farofa só com pimenta, não faz diferença. A base é a mesma. Tem que ter dendê, tem que ter pimenta. Agora, se ele coloca sal, o problema é dele. Se ele não coloca, também. Agora eu vou ficar sim, metendo sim, sim. pau. Gente, o Tatá, ele faz farofa. Mas ó, isso é um outro vídeo, isso é até um outro vídeo, Thaís, que se for o caso, na próxima semana você pode vir pra gente falar sobre as futilidades que acontecem na internet. A pessoa, ao invés de fazer uma live e trazer um tema e dialogar com o pessoal, a pessoa faz vídeos curtos para falar mal dos outros. Isso é uma coisa que está acontecendo constante Sim, dentro da não só no internet. nosso segmento, como Entendeu? em outros também. Por exemplo, inclusive sobre isso, eu vou até dar um gancho para o tema que a gente está falando. A pessoa usou no dia 30 de abril, às 22 horas e 41 minutos, ela usou um espaço na internet para botar um texto que, para mim, é extremamente infeliz. Sendo que ela poderia Desnecessário. ter utilizado. Desnecessário, ela poderia ter Só usado que esse assim, espaço tá para uma coisa acontecendo de frutífera. gente famosa propagar esse tipo de informação sobre Kimbanda também, tá?
esse negócio de que não, de Quimbanda verdadeira não tem corte, que a Quimbanda é Ah, inferior. meu Deus. Isso está acontecendo e você sabe muito bem de quem eu estou falando. É gente que tem muito conceito, ou seja, likes e seguidores, e que vende curso. Então, assim, é muito complicado porque é uma pessoa que se é ouvida. Porque uma pessoa que tem 90 seguidores talvez nem seja tão ouvida, mas é preciso ensinar essa pessoa para que ela vá conversar, pelo menos, com pessoas que tragam uma elucidação sobre o culto e, de repente, ela tece um texto escrevendo algo útil. Ela está no começo, ela É, está ali, né? eu já penso diferente. Por exemplo, quando me perguntam sobre, sei lá, satanismo, é uma coisa que eu tenho meio que algumas experiências extremamente ruins, porque na grande maioria dos satanistas são grandes analfabetos funcionais. A real para mim é essa. Ah, A sim. grande maioria é tipo Raul Lúcifer, Raul Satã, Raul, parece que tá com a bala House na boca, que só fala House. Então, assim, para mim eu já tenho essa impressão e eu até evito. Por quê? Porque eu não quero machucar, porque eu sei que dentro do meio satanista existem pessoas sérias, que Sim, talvez eu nem conheça, né? E existem pessoas que de repente querem até estudar e eu vou acabar desestimulando. sim. Então, pessoas como essa, que eu sei de quem você está falando, elas deveriam. Tem tanta coisa para falar dentro do nicho dela, mas Tem. ela tem que falar de Kimbanda porque a Kimbanda está no ápice da coisa. Tá Então, eu na vou falar de moda. Kimbanda para atrair likes, para atrair pessoas, para atrair um público, para eu talvez até modificar a ideia desse público. Mas a gente vai bater num outro dado momento sobre isso, sim. Eu queria que você desse aí a finalização sobre o texto, o que você diria para essa pessoa. Eu acho que esse é o nosso momento de fala, porque às vezes a gente não tem como chegar num texto desse e expressar tudo de uma forma clara, porque o texto ele não passa sentimento. Eu sempre falo isso, né? Eu às vezes prefiro falar com você por áudio, porque eu sei que eu estou passando aquele sentimento que eu tô, se eu estou na correria, se eu estou na pressa. Então eu sempre falo isso com você e com todos. Gente, segura os áudios que eu estou mandando áudio pra caramba. Estou mandando em um áudio de 5 minutos, de 3. Cara, segura que você vai ouvir um MP3. Você sabe disso. Tem horas que eu mando os MP3. Você também faz isso, mas eu também faço. Podcast. Eu mando, eu mando os podcasts para você. Falo, Thaís, segura. Por quê? Porque eu quero expressar a questão da emoção, do sentimento naquele momento. No texto a gente não tem como fazer isso. A real é essa. No texto a gente não tem. Que você falaria sobre o que você falaria sobre esse texto para Umbanda sem demagogia? Cara, é muito hilário o nome da página para o texto, Umbanda sem demagogia. É como se ele estivesse dizendo, olha, a gente realmente odeia os quimbandeiros, só que assim, eu vou rasgar o verbo, sabe? Sem demagogia, eu vou rasgar o verbo. O que você falaria para a gente finalizar a live de hoje, até para ela não ficar tão longa e a gente ter uma maior propagação? Gente, coração! Por falar nisso, o dedo de vocês vão tudo cair se Cadê vocês os não derem coração? coração. Cadê os corações, gente? Pelo amor de Deus, como é que não tem coração? Dedo cai. Aqui tem uma maldição que a cada live que a gente faz, 3 dias depois, começa a ficar preto o dedo e cai. Falta de like. Falta Tem de like coisa e que vai coração. cair também e não é o dedo. Aí, ó. Então vocês, homens, já sabem. Então, Thaís, vamos lá. O que Eu você sou bruxa, né? diria? Aí não tem como. Sem demagogia. Olha, eu acho que de verdade, de coração, quando a gente se propõe a iniciar um conteúdo de cunho religioso, a gente precisa. Eu não vou falar de religioso em si, né? Porque eu acho que é a ideia da página. Mas quando nós criamos conteúdo, nós temos que tomar certos cuidados, né? Com algumas situações. Porque a gente acaba, né, como eu disse no início, dando tiro no próprio pé, né? E acabamos por causar desconforto e desinformação, que já tem bastante, inclusive sobre a própria Umbanda, né? Então, quando a Sim. gente fala sobre outras vertentes que não são a nossa, como você falou do satanismo, tem que tomar muito cuidado para acabar não falando besteira, desestimulando os neófitos ou incitando raiva entre os praticantes sérios, né? Então, assim, Thaís, eu sou de Quimbanda e esse texto me ofendeu, porque você está afirmando efetivamente
que eu só cultuo umas divindades aí para ter dinheiro na vida. E isso é uma coisa totalmente fútil e sem fundamento nenhum. Eu sugiro que você leia, que você estude, que você converse com tatas de quimbanda, sacerdotes, mametos, sacerdotisas, o nome que você quiser, e realmente desmistifique isso para que os seus seguidores, leigos ou não, possam aprender sobre algo diferente, né? Saia um pouco da caixinha, aprenda algo diferente, que existem outras formas de cultuar Exu que não é a mesma que a sua e que dá super certo. E a gente não mata bebês, a gente não sacrifica cachorros, né? A gente não esfaqueia gato na rua. E infelizmente, meu irmão, né, e quem está nos assistindo, tem muita gente da própria que se diz quimbandeiro que passa uma imagem errada da nossa religião. Então eu peço desculpas em nome dessas pessoas. Porque essas nojeiras que você vê falando que é quimbanda, não é quimbanda, tá? Essa miscigenação, essa papagaiada, né, de coisas bizarras, né, de traz o seu amor em 7 dias amarrado pelo pescoço do sapo, isso não é quimbanda, tá? Infelizmente, então me desculpem, irmãos, que acreditam nisso. Então conversem com um sacerdote ou sacerdotisa de quimbanda, seja da vertente que for. Tem Xambá, tem Malay, tem Luciferiana, tem Nagô, tem muita quimbanda para você conversar. É isso que eu tenho para dizer. Busquem conhecimento, igual o ET Bilu. Busquem conhecimento. Antes de falar, e se você não sabe, que nem eu não conheço o candomblé, eu não vou falar mais sobre isso. Né? Não é um assunto que eu vou me adentrar, porque eu não sou uma babalorixá, uma ialorixá, lá o nome que é. Tá vendo? Eu nem conheço, entendeu? Então, para mim, eu não vou entrar nesses méritos. Eu sei o básicozinho da coisa. Tá? Então, o meu conhecimento é sim sobre Umbanda, porque eu fui dirigente, eu fui mãe de santo de Umbanda durante muito tempo, não me arrependo, mas eu me envergonho de ver umbandistas como vocês propagando esse tipo de discurso de preconceito velado, né, de inferiorização do nosso culto e de marginalização da Quimbanda. Eu não aceito isso. Sendo que, na hora que o calo aperta no terreirinho ali, o umbandista corre para cá para fazer amarração, para fazer adoçamento, para ganhar dinheiro, porque tá tudo errado. Lascado. Né? Aí, eu sou um bandista, mas estou na Quimbanda pela primeira vez. Tá? Aí vem aqui bater na porta da minha casa, pedir ajuda pro morcego, pro seu Sete, pra dona Mulambo e pra dona Figueira, tá? Então repensem, por favor. A gente tem que se unir e não segregar. Nós somos vítimas da sociedade e não algozes, entendeu? É isso. Beijos da morcega. Assim, ó, eu não poderia jamais perder o gancho que você falou da questão do ET Bilu. Eu acredito que existem pessoas que não querem, né, seguir o que o ET Bilu falou, busquem conhecimento. Eu acho que tem pessoas que entenderam errado, que é busquem conhecimento. Eu acho que as pessoas, algumas, entenderam isso. E claro, eu concordo em número, gênero e grau da forma que você passa, de que busque pessoas para poder formatar um texto como esse, até para que passe uma informação fidedigna e somatória. Eu tive que me posicionar hoje, gente, e assim, eu quero deixar isso muito bem claro. Eu tive que me posicionar em alguns momentos, também alfinetar, para que as pessoas e vocês que estão assistindo, tanto agora como depois, entendam que até mesmo existe isso dentro dos nossos cultos. Eu sempre digo que o nosso problema não é externo, ele é interno, é uma bomba que implode. Não é a bomba que explode, ele implode, é algo de dentro do culto. Então, para vocês até mesmo entenderem isso. Então, eu tive que em alguns momentos me posicionar, mas eu sempre prego a questão de que os irmãos umbandistas, e vou continuar pregando até o dia que eu me cansar. Porque no dia que eu me cansar, eu vou deixar de considerar como irmãos umbandistas, porque eu estou vendo um movimento hoje, em dias atuais, eu estou vendo um movimento
de umbandistas querendo suprimir a Umbanda. E lembrem-se, a Umbanda veio da resistência. Verdade. Então, assim, nós resistimos ao tempo, nós resistimos à perseguição, nós resistimos até à morte, porque muitos dos nossos ancestrais foram mortos por não renegarem seus cultos. E vocês acham, sinceramente, século XXI, que a gente vai dar essa deixa? Está muito enganado. Não mesmo. Então, vai com calma, que o santo é de barro, para não quebrar o santo. Sim. Porque se a gente também começa a propagar textos e falar coisas do que a gente muitas vezes vivenciou, do que a gente vê, do que a gente tem como atendimento, não fica legal. Então, eu acho que preconceito não cabe dentro das religiões afro. Nós somos já a minoria, nós não precisamos segregar mais. Basicamente é isso que eu tenho para dizer. E dizer ao rapaz que ele alinhe o texto, porque ele colocou aqui botou sobre sofre. Então, a dar uma alinhada no texto, ter algumas correções ortográficas para fazer, algumas correções de concordância verbal, que é necessário até para que haja uma boa interpretação por parte das pessoas, certo? E dar uma pesquisada melhor, porque textos como esse têm que ser somatórios, e não algo que não venha nada agregar. Thaís, eu agradeço demais, eu agradeço demais sua participação. Você sabe que o canal aqui, o espaço está sempre aberto para você, até para você chegar já metendo o pé na porta e já gritando, você sabe disso. O espaço está sempre aberto. Sempre quando precisar, pode dar um grito, pode solicitar. Você sabe que eu tenho o maior carinho. Eu vou estar colocando depois, tá, Andros? O link do texto, talvez na aba comunidade do meu canal e até mesmo na descrição do vídeo que eu vou estar subindo lá para o canal TRP. Enfim, minha amiga, vamos lá, suas últimas palavras, enfim, para que o pessoal também possa te acompanhar nas redes sociais. Eu acho que é de extrema importância, porque diferente do que muita gente pensa, eu e Thaís, a gente não tem essa questão de um é melhor que o outro. Não. Seguem também a Thaís lá, e vocês que são lá do grupo do Morcego, vem pro lado de cá também. Cai caveira, cai calunga, pô, então tudo na calunga. Tamo tá tudo lá. junto e misturado. A diferença é que um tem mais mato que o outro, mas o resto tá tudo bem, tá tudo em casa. Tudo em casa. Vamos lá. Última mensagem, vamos lá. Mais uma vez, eu agradeço ao canal TRP, a você, né, Tatá, por abrir esse espaço, pela sua amizade, essa equidade que tem entre a gente de não existe concorrência, porque realmente não existe. O teu trampo é o teu trampo, o meu trampo é o meu, e ninguém se mete, né? Você tem os seus seguidores, eu tenho os meus, e eu acho que assim, cada um se identifica com uma pessoa, isso é fato, né? E então, quem estiver aqui no canal e quiser seguir, é @Reino de Exu Morcego, tudo junto, no Instagram, tá? E ali tem tudo que a gente faz, né? Eu exponho tudo que eu faço lá, então não tem nenhuma coisa nossa, terrível ali nas sombras, né? Tirando os rituais secretos que ela faz, gente, nas madrugadas, né? Rituais secretos, diabólicos e demoníacos. Mas tudo bem, vai. Pode falar. Ninguém saber o meu bode ao grande Satã. Porque ela, na verdade, assim, poucas pessoas sabem, há uma questão do ritual com gilete, com bode, tem muita coisa, tá? Ninguém fala sobre isso, a gente até evita falar sobre isso. Gente, eu me lembrei de uma coisa que acho que vai ter que ir para outro vídeo. Então, assim, ó, a gente precisa entender, eu acho que esse recado do nosso irmão, o nosso irmão bandista vale para os demais, né? Que eu acho que a gente tem uma matriz afro, a gente não pode se degladiar, entende? A gente não pode olhar se o assentamento de um é com terra ou com areia, cara. Eu acho que o que importa é a gente entender que o irmão tá fazendo aquilo que dá resultado para ele, né? Por mais que existam sandices, e a gente sabe disso, infelizmente, né? Mas não cabe a nós criticar o culto do outro. Nós temos que nos unir contra essa intolerância velada, esse cristianismo massacrante que já matou muita gente, que já prendeu muita gente, que já matou gente em campo de concentração. A gente precisa acabar com isso. E não acabar com o cristianismo, mas acabar com essa segmentação preconceituosa e racista. Porque é racismo, sim. É racismo.
Entendeu? É muito mais racismo do que intolerância religiosa. Religião de negro não presta. Parem com isso. Tem corte sim, é sangue, é vida. Tá? O EG é vida. EG é vida, não é morte, não é lixo, não é quiumba. Então vamos parar com isso, gente. Isso vale para todos os segmentos, inclusive de mão esquerda. Parem de se alfinetar e se unam. Que a gente se unir, cara, a gente derruba muita coisa aí, hein? Inclusive pensamentos, dogmas e egrégoras extremamente fortes. Juntos a gente, ó, vence. Ó, o beijinho do morcego no coração de vocês. E a gente volta. O Tatá fica convidado para aparecer no canal, que não é tão grande assim, mas aparecer Imagina. no nosso canal no Insta, se você quiser, a gente fazer uma live Lógico. também, né? Pessoal te conhecer, tá? E eu agradeço de coração aos seguidores do Tatá e aos meus que estão aqui comentando com um monte de coisa que não dá para ver direito. E o Instagram tem isso, né? A gente não consegue meio que acompanhar, porque os comentários eles rolam. Negócio, ó. É bem bizarro. Eu acho que o Instagram deveria melhorar bastante isso. Mas, gente, brigadão a todos vocês. 1h30, obrigado mesmo. Lembrando, na bio tem lá o link para você para o canal TRP2, que é o nosso canal secundário. Canal principal, youtube.com/canal TRP. A gente faz live constante e amanhã a gente volta com a nossa programação. Eu espero, né? Se não tiver outro texto, se tiver outro texto, a gente volta com outro vídeo. Eu espero que não tenha, né? Amanhã a gente volta com a nossa programação e temas normalmente. Thaís, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Lembrem que se não der o coração, o dedo cai mesmo, tá? 3 dias depois começa a ficar preto e cai. E, inclusive, assim, é sério, a Thaís já falou que é outra coisa também. Então, cara, são 2 pessoas falando. Então, por segurança, dá aí o coração para propagar. Compartilha ao máximo de pessoas. Thaís, beijo no seu coração, muito axé, meu mojuba. E a todos, meu excelente final de noite. E eu vou deixar o link depois desse bendito desse texto aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Thaís. Até mais. Gratidão, gratidão. Até. Tchau, tchau.